Posso? Sim. Pronto. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada a Isabel por ter aceito o nosso convite, meu e a Teresa. Portanto, nós vamos hoje assistir a uma conferência que tem um título, que é uma pergunta, e que para vós, enquanto futuros educadores e professores, deverá fazer-vos refletir. É o que é que podemos melhorar na preparação dos futuros professores para o ensino da leitura e da escrita. A nossa convidada, Isabel Leite, professora auxiliar do Departamento de Psicologia da Universidade de Évora e membro do Conselho Consultivo da IDOL, think tank para a educação da Fundação Belmiro de Azevedo. Os seus interesses de investigação caem sobre as habilidades de leitura e escrita e os processos mentais envolvidos na sua aprendizagem. O tema da sua tese de doutoramento foi o papel da consciência cinética na aprendizagem da leitura. Tem participado em projetos nacionais e internacionais relacionados com estes temas, entre os quais o estudo psicolinguístico para o estabelecimento de níveis de referência na aprendizagem da leitura escrita do primeiro ao sexto ano de escolaridade do Plano Nacional de Leitura, o curso ABC, o programa de capacitação de alfabetização de jovens e adultos do Ministério da Educação do Brasil. E uma das suas investigações principais, que é esta, como estão a ser preparados os futuros professores para o ensino da leitura escrita. Editou, em colaboração com o CUIAL, o livro Ensino da Leitura e da Escrita, baseado em evidências, cujos capítulos os meus queridos alunos do terceiro ano tiveram o prazer de ler antes de ser editado. É coautora de manuais e capítulos de livros sobre o ensino e aprendizagem da leitura, colabora com o PNL como consultora da plataforma Ler, leitura, escrita, cursos, e exerceu como independente as funções de Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário do 19º Governo Constitucional, onde trabalhou nas áreas relacionadas com o currículo e a avaliação. Muito obrigada, Isabel, boa conferência e tem palavra. Bom, antes de mais, muito obrigada à professora Cristina e à professora Teresa, ao ISPA, por me acolher aqui na vossa magnífica casa e também pelo convite que foi feito para vos falar deste tema da preparação dos professores para o ensino da leitura e da escrita. Agradeço também a apresentação que foi feita e vou então passar diretamente para o estudo que nós fizemos. Isto foi um estudo financiado pela Fundação Belmiro de Azevedo. E vamos começar por aqui, ou seja, por esta ideia que me parece que é uma ideia bastante central, obviamente que discutível no seu título principal, de que a escola é para aprender a ler. Obviamente não se esgota nesta função, mas podemos pensar que se calhar esta é uma das principais funções que é cometida à escola. Porquê? Precisamente porque como isto é o título e o cabeçalho da notícia, de uma notícia que foi, de um artigo de opinião que foi publicado muito recentemente, em setembro, no New York Times, onde o autor do artigo defende precisamente esta ideia e vai mais longe no fundo, o que ele retrata no seu artigo é a sua constatação de que, apesar de haver muita evidência científica sobre como se pode ensinar a ler e a escrever de forma eficaz, o que é certo é que isto, obviamente, ele refere-se às escolas norte-americanas, mas da literatura que vamos encontrando, de estudos feitos em diferentes partes do mundo, eu estou convicta que é um cenário que se repete em muitos sítios, não apenas nos Estados Unidos. Esta investigação tem tardado a chegar às práticas de sala de aula, ou seja, tem tardado em tornar efetivamente o ensino mais eficaz. E este é o mote que eu gostaria de deixar para esta comunicação. Bom, dito isto, e se essa é das principais missões da escola, o que é que nós sabíamos acerca do desempenho na leitura e na escrita dos nossos alunos? Bom, aquilo que nós temos como um retrato mais fiável, mais preciso, são os dados que vêm da nossa participação em estudos internacionais, nomeadamente o PISA, não sei se vocês já ouviram falar, é um estudo que avalia a capacidade, a literacia em vários domínios, leitura, ciências, matemática,
e que, portanto, no domínio da leitura avalia, sobretudo, a compreensão da leitura e a aplicação da capacidade de leitura aplicada à interpretação de diferentes tipos de textos e diferentes tipos de conteúdos. Portugal participa neste estudo, é um estudo que se repete a cada 3 anos, feito pela OCDE, envolve neste momento várias dezenas de países pelo mundo inteiro e tem sido utilizado pelos vários países para comparar a eficiência dos seus sistemas educativos e pensar em muitas das políticas públicas. Aquilo que nós vamos assistindo é que nós temos um progresso relativamente consistente ao longo do tempo no desempenho dos alunos. Isto são tudo alunos de 15 anos, portanto, a sua grande maioria alunos do 9º ano ou do 10º ano, e portanto aquilo que temos assistido é, desde a nossa primeira participação nos anos 2000 até à atualidade, temos vindo a progredir em termos de desempenho da leitura. Esta é a boa notícia. A segunda boa notícia é quando nós olhamos para a percentagem de alunos que alcançam o nível máximo da escala, nesta prova, nós vamos vendo que aqui temos os resultados médios da OCDE, aqui temos os resultados de Portugal. Estas barrinhas mais escuras são os níveis mais elevados, os chamados top performers, os melhores leitores, e o que nós vamos assistir é que Portugal tem também aumentado a percentagem de alunos de forma consistente nas várias edições que alcançam os melhores níveis de desempenho. A má notícia é que, e agora olhando aqui para o outro lado, e este lado mais clarinho, é a percentagem de alunos que têm resultados muito fracos em leitura, que são muito fracos na compreensão da leitura. A escala do PISA é uma escala que está dividida em 6 níveis e estes são os alunos que não alcançam sequer o nível 2, portanto ficam ao nível do nível 1. E esta percentagem de alunos ainda está, em Portugal, na ordem dos 20%. Ora, há um outro dado importante aqui, nós participamos também numa outra prova internacional, desenvolvida por um outro organismo, que não é a OCDE, um outro instituto, que é uma prova que também avalia a compreensão da leitura aos 9, 10 anos de idade. E o que o desempenho das nossas crianças com 9, 10 anos de idade, mais uma vez mostra, é que estas dificuldades que há pouco vos falei, de cerca de 20% dos alunos têm fraco desempenho em leitura, vêm de trás. E nós, na última edição do PIRLS, ficámos na 30ª posição em 60 países. Baixámos consideravelmente, acho que na edição de 2011, este realiza-se a cada 5 anos, estávamos na 19ª, passámos para a 30ª posição. Tivemos uma descida considerável de resultados, menos alunos com um nível de desempenho elevado, menos alunos com um nível de desempenho intermédio e, reparem na coincidência dos dados, que não é coincidência, obviamente, temos cerca, desculpem, eu ainda estou aqui a ver se acerto com o ponteiro, temos cerca de 20% também, aos 9, 10 anos, de alunos com dificuldades na leitura. Portanto, estas dificuldades que nós assistimos aos 15 anos, elas vêm lá de trás. E este é um resultado pouco animador, é um resultado no qual Portugal não esteve envolvido. Foi um estudo feito por este autor que analisou os dados de 20 países que participaram no PISA, a tal avaliação aos 15 anos, e no PIAC, que é uma avaliação feita também pela OCDE, muito semelhante para a população adulta. E quando ele correlacionou os resultados do PISA com os resultados do PIAC, a correlação é de cerca de 70%. Portanto, o que isto nos mostra é que, por regra, e depois ele fez mais umas análises um pouco mais sofisticadas, e mostra que mesmo entrando em consideração com outros fatores, o peso que nós trazemos no nosso desempenho prévio da leitura é muito grande. Ou seja, não sendo totalmente impossível, é muitíssimo difícil recuperar dificuldades iniciais da aprendizagem da leitura. Ou seja, quando nós olhamos para os dados de Portugal, aquilo que nós estamos a dizer é que 1 em cada 5 alunos do ensino básico, 1 em cada 5, vocês pensem numa turma de 20, não é? Vamos ter 4 alunos, 5 alunos sistematicamente com dificuldades sérias na leitura. E aqui representado de várias maneiras, os dados do PIRLS, os dados do PISA. Qual é a boa notícia disto tudo? A boa notícia é que há vários investigadores feitos através de trabalhos experimentais, nomeadamente em que se formam professores e se avalia depois o impacto dessa formação de professores. O que eles nos mostram é que muito provavelmente nós conseguiríamos reduzir
esta percentagem de dificuldades escolares para um intervalo entre 2% a 10%. E aqueles 2% a 10% estão ali, é onde se englobam muitas vezes as dificuldades que têm a ver com perturbações de desenvolvimento, neurodesenvolvimentais, como a dislexia, e que, mesmo com uma instrução, serão sempre indivíduos que terão dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita. Portanto, basicamente o que estes dados nos dizem é que, muito provavelmente, se nós utilizarmos todo o conhecimento científico que nós temos atualmente para preparar os nossos professores e esses professores utilizarem na sala de aula o conhecimento que existe atualmente sobre os processos que estão envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita, muito provavelmente nós conseguiríamos, na grande maioria dos países, reduzir esta percentagem de dificuldades escolares para este intervalo. Ou seja, isto é uma boa notícia. Bom, e então, partindo deste pressuposto, partindo deste conhecimento, o que é que nós fizemos? Nós, esta equipa, com o apoio da Fundação Belmiro de Azevedo, fomos precisamente realizarmos um estudo sobre os planos de estudos, todos os cursos de educação básica, alguns de vós são alunos, e de mestrado, dos vários mestrados, que habilitam para a docência no primeiro ciclo. E aqui temos alguns mestrados que têm dupla titulação, ou seja, que habilitam para o pré-escolar primeiro ciclo, ou para o primeiro ciclo, o segundo ciclo, na vertente de matemática e ciências, ou de português, história e geografia. E, portanto, o que nós fomos ver é, com base naquilo que eu disse previamente, quais são os conhecimentos científicos e pedagógicos que nós, em Portugal, estamos neste momento a assegurar. E para quê? Para podermos identificar onde é que há falhas, onde é que podemos melhorar e o que é que, obviamente não nos interessa apenas apontar coisas más, interessa também perceber o que é que está a ser bem feito e o que é que podemos melhorar sobre isso. E esse foi o propósito deste trabalho. Bom, e para fazermos isto, obviamente partimos de uma revisão de literatura que nos ajudou a identificar o que é fundamental nesta preparação dos futuros professores para o ensino da leitura e da escrita. E estes são apenas alguns dos trabalhos que utilizámos como referência. Bom, o primeiro fator que parece ser absolutamente indispensável tem a ver com o conhecimento explícito da língua nos seus vários domínios. Ou seja, quem vai ensinar a ler e a escrever em português tem que necessariamente conhecer muito bem a língua em que vai ensinar a ler e a escrever. Ao nível da fonética, ao nível da fonologia, da morfologia, da semântica, da sintaxe, da estrutura do discurso ou do texto. E tem também um outro aspecto absolutamente fundamental, conhecer quais são as características do nosso sistema de escrita. E vocês sabem qual é o nosso sistema de escrita? Que tipo de sistema de escrita é que nós utilizamos? Então, alfabeto, certo? Todos nós utilizamos o alfabeto. No nosso caso, em Portugal, o alfabeto latino, para ler e escrever em português. Na maioria dos países ocidentais da Europa, utilizamos sistemas de escrita alfabéticos, ok? Há outros sistemas de escrita, como aquele que é utilizado pelos chineses, onde um chinês para ler um jornal tem que saber entre 3.000 a 7.000 caracteres diferentes para conseguir ler um jornal no dia-a-dia. Estas diferenças entre sistemas de escrita colocam, obviamente, desafios diferentes ao aprendiz, a quem está a aprender a ler e a escrever. Portanto, é fundamental que vós, enquanto futuros professores, saibam quais são as características do sistema de escrita que nós utilizamos, que vocês vão ensinar os vossos alunos a ler e a escrever, e quais são as características, como é que esse sistema de escrita representa a língua, qual é a relação entre os símbolos, o código ortográfico, como é que as letras servem para, no fundo, codificar a língua. Porquê? Porque na maioria dos sistemas de escrita alfabéticos, as letras não têm uma relação de 1 para 1 com os sons da fala, com os fonemas que elas representam. Há determinadas letras que podem representar mais do que um fonema. Por exemplo, o A, que tanto se pode ler A como A, ou o E, que se pode ler E, certo? E, no mesmo sentido da fala para a escrita, nós temos sons que também se podem escrever de diferentes maneiras. Estou a pensar, por exemplo, no som do S, que tanto se pode grafar com S, com 2 S, com C cedilhado, com X, com meio máximo, certo? Portanto, todas estas características do código ortográfico do português, se o professor não as souber, como é que ele vai ensinar a ler e a escrever? É absolutamente crucial que elas dominem. Ok. Depois, um outro aspecto absolutamente importante. Qual é? Desculpem.
quais são os componentes que estão envolvidos na aprendizagem, no ensino e na aprendizagem da leitura e da escrita. E aqui temos o tal conhecimento que tem sido acumulado através da investigação científica, que mostra, que tem apontado para um conjunto de fatores, de variáveis, que são absolutamente cruciais, que têm um papel importantíssimo na aprendizagem da leitura e da escrita. Uma delas, dos melhores preditores do desempenho e do ritmo com que um aprendiz aprende a ler e a escrever, é precisamente a sua consciência fonémica, a habilidade que ele tem para analisar a fala ao nível destes elementos mínimos que são representados pelas letras do nosso alfabeto e para identificar essas mesmas unidades. E nós sabemos até que essa consciência fonémica só se desenvolve, em regra, com a aprendizagem da própria leitura e escrita. Portanto, este é um aspecto absolutamente fundamental que a ciência já mostrou que tem um papel crucial no ritmo de aprendizagem. Portanto, aqueles que desenvolvem com relativa habilidade esta consciência fonémica vão ter mais facilidade na aprendizagem da leitura e vão ter melhores desempenhos na leitura. As crianças que têm mais dificuldade a este nível são precisamente aquelas que têm um ritmo de aprendizagem mais lento. Portanto, é fundamental os professores saberem isto. Como é fundamental também saberem que não basta tomar consciência dos fonemas, é preciso ensinar como é que essas unidades da fala, esses sons da fala, são representados pelo nosso sistema de escrita e todas as características do código, ou seja, como é que as letras, o conjunto de letras, os grafemas, representam estas unidades da fala da nossa língua, do português. E, portanto, aquilo que a ciência tem mostrado é que, em termos de métodos de ensino, aqueles que levam a uma aprendizagem mais eficaz são os ditos métodos fónicos, onde estas relações são ensinadas de forma explícita à criança, ou seja, onde o professor vai introduzindo a correspondência letra-fonema, ou grafema-fonema, para ser mais precisa, de forma explícita e vai apresentando materiais à criança para que ela, palavras, sílabas, frases, onde essas correspondências que estão a ser ensinadas se repetem de forma consistente para que ela tenha oportunidade de praticar esse conhecimento e pô-lo em prática na leitura e na escrita. Uma outra variável que foi encontrar um outro componente na instrução que se mostrou extremamente importante tem a ver com a fluência na leitura. Todos nós temos a percepção de quando uma criança lê, ou um adulto que está a aprender a ler na idade adulta, que lê muito devagarinho, faz esta decodificação, grafemas, fonemas de forma muito esforçosa, lenta, muito controlada, chega ao final da palavra, chega ao final da frase e praticamente não se lembra do que é que leu no início. Portanto, para que essa informação que está escrita seja rapidamente acessível e possa ser utilizada para a compreensão do texto, este mecanismo de decodificação, de transformar o que está escrito na sua pronúncia, tem que se tornar altamente fluente, automático. E isto faz, sobretudo, a partir de uma prática intensiva e diária da leitura, ok? Onde o professor vai estabelecendo objetivos ao longo da aprendizagem, objetivos, metas intercalares, e vai monitorizando a progressão dos seus alunos. Ai, desculpa, o que é que aconteceu? Um outro componente, deve ter carregado depressa, tem a ver com o ensino do vocabulário. Para compreendermos aquilo que lemos, temos não só que dominar estes processos básicos, que estão associados, que são específicos da leitura, que permitem transformar o que está escrito na sua pronúncia e aceder ao significado, mas temos que, obviamente, também conhecer as palavras que estão escritas no texto, saber o seu significado. E dos estudos de meta-análise que têm sido feitos, e dos estudos experimentais, o que nos mostram é que este ensino do vocabulário tem um papel extremamente importante na tal evolução da compreensão, da leitura e da capacidade de leitura e da compreensão que lhe está associada. E como é que isto se faz? Faz sobretudo através de uma exposição a uma linguagem rica, quer oral, quer escrita, e através do ensino explícito do vocabulário, quando aparecem palavras novas num texto, quando aparecem conteúdos novos num texto. E, finalmente, a própria compreensão da leitura. É fundamental que os professores percebam e saibam, quando vão ensinar a ler e a escrever, quais são os fatores que
que vão, no fundo, comprometer a capacidade do aluno compreender o que está a ler. Fatores esses que incluem estes processos básicos, que permitem a decodificação, mas que têm também a ver com o conhecimento geral que o indivíduo tem acerca do mundo, com o conhecimento acerca do tópico em específico, com a familiaridade com a estrutura do texto, com a capacidade dos próprios alunos autorregularem, verificarem se estão a compreender ou não o que estão a ler e aplicarem estratégias quando identificam que não compreenderam uma parte do texto, como por exemplo voltar atrás, rever, extrair a ideia principal do texto, etc. E isto pode também ser ensinado. E quando cada um destes componentes é explicitamente ensinado ao longo do primeiro ciclo de etapas iniciais do ensino da leitura e da escrita, esse ensino da leitura e da escrita torna-se muito mais eficaz. No que à escrita diz respeito, há menos trabalho sobre a escrita, mas já há bastante, muito também feito pela professora Cristina Silva, pela professora Margarida Alves Martins, do ISPA, e de como esse trabalho sobre a escrita inicial vai permitir desenvolver muitos destes processos que estão aplicados na leitura e na escrita. E, portanto, é fundamental que os professores conheçam quais são os processos básicos que estão envolvidos na escrita e, como por exemplo, a ortografia, e conheçam o papel dos processos de ordem superior e em que medida cada um deles vai influenciar o desenvolvimento da capacidade de escrita e a qualidade da escrita propriamente dita. Processos como a seleção de informação, a capacidade de planeamento, desculpem aqui a gralha, a textualização, a revisão do texto. Ok. Portanto, isto é o conhecimento científico, é uma muito breve síntese, que é muito mais amplo do que isto, é uma muito breve síntese daquilo que nós sabemos acerca dos componentes que são essenciais, os ingredientes essenciais no ensino da leitura e da escrita. Quando pensamos na formação dos professores, não basta ter este conhecimento. É fundamental que os futuros professores pratiquem a aplicação desse conhecimento no exercício da leitura e da escrita e que tenham conhecimento acerca de como é que essas habilidades de leitura, por exemplo, e de escrita se vão desenvolvendo. Desde a compreensão mais básica por parte da criança de como é que funciona o nosso sistema de escrita, alfabético, até outros aspectos como aspectos relacionados com a própria didática da leitura, como ensinar a ler e a escrever, a estrutura e a sequência do que deve ser ensinado, a instrução e os materiais que são mais eficazes. E é fundamental estudarem esses trabalhos que têm sido feitas, as evidências empíricas que nos mostram o que é mais eficaz para ensinar a ler e a escrever. É fundamental adquirirem conhecimento de avaliação, a como avaliar o desempenho na leitura e na escrita, desde as etapas mais precoces, como avaliar os conhecimentos e as habilidades que estão envolvidas que vão influenciar essa evolução, para saber exatamente o que devem avaliar, que instrumentos, que testes, que formas mais lúdicas ou mais formais podem ser utilizadas para pôr em evidência o conhecimento e as habilidades da criança e como é que se pode interpretar o desempenho, o que é que o desempenho da criança nos mostra. E, finalmente, é fundamental, obviamente, que os futuros professores tenham conhecimento de quais são as principais causas de dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita, como é que elas se manifestam no desempenho das crianças, tá? Quais são os fatores que influenciam, para depois poderem, obviamente, interferir. Este é o conteúdo do ponto de vista pedagógico. Passemos agora àquilo que é a prática, que um dia certamente vocês terão no final da licenciatura e que terão também ao nível do mestrado, que tem a ver com a vossa oportunidade de observarem outros professores a ensinar a ler e escrever, aprenderem com isso, discutirem com os vossos tutores ou orientadores de estágio e de vocês próprios praticarem ao longo da vossa formação. E, portanto, aquilo que a literatura nos mostra é que estas experiências de prática, têm um papel extremamente importante, portanto, na observação e análise de práticas específicas da leitura e da escrita. A planificação, o ensino e a avaliação têm também um papel extremamente importante, ou seja, vocês, enquanto futuros professores, seria desejável que tivessem a oportunidade, estou a dizer, seria desejável, depois já vamos ver o que é que nós encontramos neste estudo sobre como é que, pelo nosso país, as universidades, os institutos politécnicos estão a formar os futuros professores. Terem a oportunidade de
planificar, fazer planos de aulas, de lições, de experimentar e ensinar e de avaliar o desempenho das crianças. Seria fundamental que nessas experiências de contacto com a prática houvesse uma diversificação da própria experiência, porque é essa que vai ser a vossa realidade profissional. Vão muitas vezes ter que trabalhar com a turma, vão ter que trabalhar com pequenos grupos, vão ter que muitas vezes dar um apoio individual a algumas crianças, vão ter que, quando se fala de aprendizagem da leitura e da escrita, estamos pelo menos a falar nos primeiros 4 anos de escolaridade, e essa aprendizagem, esse ensino, não é obviamente igual a ensinar uma turma de primeiro ano ou ensinar um segundo, um terceiro ou um quarto. Portanto, era fundamental que na vossa formação inicial, ou seja, licenciatura em mestrado, vocês tivessem a oportunidade de contactar com os vários anos de escolaridade e que tivessem a oportunidade de contactar com diferentes níveis de desempenho na leitura e na escrita. Ou seja, crianças que têm um desempenho normal, as crianças que têm dificuldades. E que esta vossa prática inicial fosse supervisionada, observando exemplos dos professores que vocês vão assistir nas instituições onde vão estagiar e podendo discutir com os vossos supervisores e recebendo feedback, quer da vossa própria atuação, da vossa planificação, de todo o trabalho que vão desenvolvendo ao longo dos vossos períodos de estágio. Dito isto, portanto, partindo deste pressuposto, conhecimento científico, conhecimento pedagógico, prática de ensino, que seria o ideal que todos nós tivéssemos nos nossos cursos de formação de professores, nós fomos então analisar o que é que está a acontecer por todo o país. Então analisámos todos os cursos das universidades do sistema público, todos os cursos do sistema politécnico, ao nível da licenciatura em Educação Básica, todos os de Educação Pré-Escolar e ensino do primeiro ciclo, ensino do primeiro e segundo ciclo, quer na vertente de Matemática e Ciências, quer de Português, História e Geografia. Participaram no nosso estudo, tivemos acesso à informação de todas as universidades públicas, tivemos apenas, infelizmente, a metade das universidades privadas, onde congratulo o ISPA, que foi das que mais aderiu e mais colaborou de forma extremamente aberta para podermos fazer esta caracterização e com a verdadeira motivação de queremos sempre melhorar aquilo que estamos a fazer. Estamos todos nós envolvidos nisto. Bom, qual foi o procedimento que nós fizemos? Numa primeira fase, analisámos os planos de estudos, as cadeiras, o peso de cada cadeira, quantas horas, em que semestres estão. Numa segunda fase, a partir daí, selecionámos as cadeiras que estão relacionadas com aqueles aspectos que eu referi antes. Portanto, por um lado, conhecimento da língua, por outro, conhecimento didático, pedagógico e, por outro, própria prática de ensino. Os estágios, os seminários, etc. E, selecionadas essas cadeiras, fomos então analisar o que é que os programas dessas cadeiras têm, na sua plenitude, objetivos, conteúdos programáticos, sistema de avaliação, bibliografia, métodos de avaliação. E, numa terceira fase, entrevistámos um conjunto de colegas meus, portanto, os vossos professores, os nossos pares, que estamos envolvidos neste ensino, nesta preparação de futuros professores. Entrevistámos quer diretores de curso, quer pessoas que estão diretamente ligadas nestas cadeiras-alvo, digamos assim. E, portanto, as cadeiras que nós analisámos, aqui está o número. Como vocês sabem, nos cursos de formação de professores, eles estão divididas, as cadeiras estão organizadas por estas 4 áreas, formação na área de docência, onde aqui encontramos maioritariamente estas cadeiras que dão a preparação sobre a língua, sobre o conhecimento da língua, nas didáticas específicas, onde encontramos a maior parte dos aspectos que estão relacionados com o conhecimento de como ensinar a ler e a escrever, a didática. Na formação educacional geral, a maioria das cadeiras que nós conseguimos aqui selecionar, que estavam relacionadas com o nosso objeto de estudo, eram as cadeiras sobre as necessidades educativas especiais, e o que nós queríamos saber é até que ponto é que estão a ser ensinados aos futuros professores como lidar e quais são as causas das dificuldades da leitura e da escrita. E, finalmente, analisámos as cadeiras que estão relacionadas com a introdução à prática profissional. Bom, então o que é que nós encontramos? Em termos de conhecimento no domínio da língua, bom, estes foram os vários domínios que foram analisados. Por regra, eu não introduzi esse slide aqui para não tornar a apresentação ainda mais pesada. Nós dividimos isto primeiro numa escala qualitativa, em que fomos analisar, bom, quantos cursos é que incluem a totalidade dos componentes, ou incluem só 5, ou incluem só 4, ou incluem só 3.
A grande maioria dos cursos inclui todos ou quase todos, com exceção de um ou dois componentes, certo? E depois desta análise mais macro, fomos então analisar qual é a percentagem de cursos que introduz cada um destes componentes. E isto permite-nos já identificar os primeiros aspectos que estão bem e os aspectos que eventualmente precisam ser melhorados. Um aspecto absolutamente central para a instrução do código, como vimos há pouco, para a compreensão da consciência fonémica, é os próprios professores terem noção da estrutura fonológica da língua. E, portanto, essa estrutura fonética e fonológica está a ser abordada na maioria das cadeiras, não em todas, e este não em todas para nós é um aspecto que se revelou de algum interesse, que merece alguma atenção, porque é um aspecto central do professor para ser capaz de explicar, tem que saber as características da sua própria língua, da língua em que está a ensinar a ler e escrever. E um outro aspecto que nos deixou bastante preocupados, lembram-se que um dos conhecimentos específicos está envolvido, quer na leitura, quer na escrita, tem a ver com as características da ortografia da língua e de como é que esse conhecimento da ortografia vai sendo adquirido ao longo da aprendizagem. Ora, os aspectos da ortografia foram encontrados em muitos poucos cursos, quer ao nível da licenciatura, quer ao nível dos mestrados. Isto tem a ver com, estes gráficos estão todos relacionados com os componentes relacionados com o conhecimento da língua. Aqui temos, para os vários mestrados, a conclusão que nós tiramos disto é que na maioria das instituições de ensino superior, aquilo que tem a ver com o conhecimento da língua é dado ao nível das licenciaturas. Portanto, as cadeiras de linguística estão de português, digamos assim, que é a designação mais comum, de fonologia, de morfologia, bom, de sintaxe, aparecem diferentes divisões nos diferentes planos de estudo, estão a ser dadas ao nível das licenciaturas. Aparecem estes conteúdos em muito menor percentagem ao nível dos mestrados. Nada de preocupante, desde que fiquem bem adquiridos ao nível da licenciatura. Bom, do ponto de vista de competências pedagógicas, dos tais componentes que a literatura tem mostrado como sendo absolutamente centrais para ensinar de forma eficaz, o que é que nós encontramos? E aqui o cenário foi bastante mais preocupante. Lembram-se daqueles 5 componentes: consciência fonémica e a relação entre a estrutura fonológica da língua e o código, a maior eficácia dos métodos fónicos, a importância da fluência da leitura. Eles aparecem omissos em quase todos os planos de estudos. Isto aqui, desculpem, eu saltei o slide, tem a ver com as licenciaturas. Portanto, como vocês veem, há aqui domínios que nos programas das cadeiras praticamente não aparecem, certo? Ao nível da escrita, temos sobretudo também um maior enfoque nos processos superiores que estão envolvidos na escrita e não tanto nos processos básicos. E pensámos nós, bom, não são dados na licenciatura, vão ser aprofundados eventualmente nos mestrados, porque é quando surgem mais cadeiras, às vezes, de didáticas específicas. Infelizmente não foi isso que encontramos, portanto eles continuam-se igualmente ausentes. Se repararem, um outro aspecto importante, os tópicos que aparecem nos programas das cadeiras com muito maior ênfase têm a ver com o vocabulário, a compreensão da leitura, não da mesma forma em todos os cursos, mas por regra são os aspectos mais dados, a importância do vocabulário e a importância da compreensão da leitura. Os processos básicos que estão envolvidos, que permitem ao aluno decodificar com fluência para que essa compreensão seja possível, acabam, e que possa utilizar o conhecimento do vocabulário, etc., acabam por ser aspectos que estão ausentes nos programas de muitas cadeiras. Quero chamar aqui fazer aqui uma chamada de atenção importantíssima. Isto é uma análise documental, é aquilo que está nos programas das cadeiras, ok? Não significa que em todas as instituições e em todas as cadeiras eles estejam na realidade ausentes. Agora, há um aspecto uma premissa que nos levou a fazer este trabalho desta forma, que foi, bom, partimos do princípio que o que está nos programas das cadeiras é aquilo que a instituição considera como sendo mais relevante para a formação daquele domínio. E, portanto, se não está lá, mas se é dado, então deveria haver, é a nossa sugestão, uma reflexão de todos nós, de incluir para que essa abordagem não fique dependente, muitas vezes há mudanças de docentes de um semestre para o outro, de um ano para o outro, não fique dependente dessa flutuação que eventualmente pode existir. E que é o que se encontra em muitas outras áreas, sei lá, como por exemplo na medicina, nas engenharias, na área da economia. Portanto, há determinados conhecimentos de descor numa área científica e que estão espelhados
nos programas das unidades curriculares, dos cursos. Bom, esta parte já apresentei, ou seja, os vários domínios. Olhámos também para os suportes bibliográficos que são utilizados nas diferentes cadeiras dos cursos, em cada uma destas áreas, e o que é que nós fomos encontrar? Bom, na maioria são utilizadas publicações, estas foram aquelas que apareceram em quase todas as instituições, com muito mais frequência a repetirem-se, as brochuras que são publicadas pelo Ministério da Educação, que obviamente são úteis, mas que são brochuras que foram produzidas sobretudo para o público, para as pessoas que estão na escola, e que muitas delas já estão relativamente, algumas ainda têm conhecimentos bastante que são consistentes, que se têm mostrado robustos ao longo do tempo, mas que não têm tido a atualização que naturalmente a acompanhar a evolução científica. Os livros e as referências que se juntam a estas do Ministério da Educação são muitas vezes de autores nacionais. Encontramos muito poucos artigos científicos, ou seja, quando nós estamos a dizer que essa formação deveria utilizar para preparar bem os futuros professores o conhecimento mais atual sobre a aprendizagem da leitura e da escrita, bom, encontramos muito pouca bibliografia de artigos científicos. E quando conversámos com os nossos colegas, quando fizemos os tais estudos de caso em algumas instituições e perguntámos a razão disto, e isto foi reconhecido por todos os nossos pares como uma limitação nos nossos planos de estudos, uma das principais limitações tem a ver com a impreparação que muitas vezes nós reconhecemos nos alunos ao nível do domínio da língua inglesa. Esta é uma limitação importante, mas é uma limitação importante que eu, na qualidade aqui, não só da pessoa que executou o estudo, mas também do docente que também forma futuros professores e futuros alunos, que acho que vocês também têm que assumir um bocadinho a responsabilidade de pensar que nos nossos dias, eu costumo quase dizer, em tom de brincadeira, não dominar bem o inglês é quase como ficar excluído de toda a evolução do mundo científico, da área tecnológica, etc. E, portanto, este é um desafio que vos deixo aqui, a quase todos, que é absolutamente central, vocês dominarem bem o inglês para conseguirem precisamente acompanhar aquilo que é a divulgação científica, que em toda a parte do mundo se faz maioritariamente em língua inglesa. E estes poucos artigos que encontramos surgem maioritariamente ao nível dos mestrados. Bom, com muito menor enfoque, encontramos as tais referências bibliográficas, artigos ou grandes manuais, handbooks, a abordarem os processos que estão envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita, os tais processos psicolinguísticos, assim como outra lacuna importante que encontramos foi uma abordagem às características do sistema de escrita, às características do código ortográfico e como essas características do sistema de escrita e do código ortográfico colocam desafios importantes ao aprendiz. E os fatores que influenciam o ritmo da aprendizagem, os vários fatores, desde os fatores de ordem social, aos fatores relacionados com o tipo de instrução que damos, aos fatores relacionados com as próprias capacidades e competências dos alunos e habilidades dos alunos. Quanto às experiências de prática pedagógica, que são oferecidas aos futuros professores, as tais oportunidades de estágios, de seminários que vocês vão fazendo ao longo do curso e que vos vão dando um primeiro contacto com a vossa futura prática profissional. O que é que nós encontramos? Bom, na maioria dos programas das cadeiras encontra-se referência à prática profissional, mas seria de esperar encontrar muito mais. Isto, a preto é a ficha, o programa da cadeira não estava disponível, a cinza não tinha informação acerca de como é que essa prática ocorre, e a laranja é quando esta prática profissional é descrita de forma genérica no programa da cadeira. Já vos vou dizer o porquê que nos foi a razão disto, que não deixa de ser uma limitação. A segunda aspecto que analisámos é quando existe contacto com a prática e ela ocorre em contexto. É feita por observação, é um contexto simulado na própria instituição, em que o professor, por exemplo, mostra vídeos, permite aos alunos simularem o ensino da leitura e da escrita, a avaliação, ou é feita em contexto real, na grande maioria dos casos em contexto real, e depois os aspectos concretos,
da possibilidade dos alunos exercitarem, planificar aulas, ensinarem, avaliarem ou terem contacto com alunos com dificuldades de aprendizagem. E aqui, como vemos, temos grandes lacunas. Na maioria dos casos, as experiências de ensino estão omissas nas fichas de unidades curriculares. Não é dito se os alunos têm a oportunidade, nos seus locais de estágio, experimentarem ensinar os alunos a ler e escrever, crianças a ler e escrever, como estão, em grande parte, omissas a oportunidade de avaliar o desempenho da leitura e da escrita e as dificuldades de aprendizagem. Bom, estas omissões, para nós, obviamente, que foram preocupantes. Isto é ao nível da licenciatura. Vamos passar para o nível do mestrado. Aqui vou utilizar o mestrado de Educação Pré-Escolar primeiro ciclo, que é aquele que tem maior representatividade no conjunto de mestrados que nós encontramos, e o cenário é muito semelhante. Portanto, encontramos maioritariamente uma ausência de informação, aqui a prática de escrita de forma essencialmente genérica. Pela própria natureza dos mestrados profissionalizantes, obrigam que essa prática ocorra em contexto real, e aqui as instituições estão, na sua grande maioria, a cumprir aquilo que está estipulado. Mas depois, quando entramos para o exercício de planificar, e reparem, o que nós estamos aqui a analisar é a planificação de aulas para ensinar a ler e escrever. E os programas das cadeiras, de seminário, de estágio, etc., não especificam que tipo de prática que os futuros professores, vocês alunos, futuros professores, têm quanto à leitura e à escrita. Portanto, na maioria dos casos, estes exercícios de planificação são descritos de forma genérica, remetendo para o aluno pode estar a praticar, a ensinar matemática, estudo do meio, pode estar a praticar coisas didáticas mais ao nível do pré-escolar. Portanto, estamos a falar de uma descrição muito genérica que não é possível, para quem analisa, não nos foi possível a nós perceber que tipo de formação é que efetivamente está a ser dada a este nível. Depois, portanto, aqui o mesmo para o ensino, para a avaliação e para as dificuldades. Reparem que, tanto na licenciatura como no mestrado, há duas áreas que consistentemente são não só genéricas, mas particularmente omissas: o ensino e as dificuldades. A planificação ainda vai sendo ensinada, ainda aparece alguma referência, ainda que genérica, que não seja possível perceber o que é que de planificação para o ensino da leitura e da escrita está a ser feito, mas experiências concretas de ensino de diferentes grupos de crianças, elas estão omissas na maior parte das unidades curriculares. Bom, e com isto vou passar então às conclusões finais. O que é que nós destacamos aqui como aspectos centrais daquilo que foi dito, que nos parecem cruciais para melhorarmos a nossa formação dos futuros professores, e portanto vocês, na qualidade de futuros professores, têm todo o direito de, em cada uma das instituições, estarem atentos a estes detalhes e trocarem as vossas impressões com os vossos docentes e quererem aprender sobre isto, quererem praticar sobre como se ensina a ler e a escrever. Portanto, uma das áreas mais deficitárias tem a ver precisamente com a tal transposição daquilo que é o conhecimento científico atualmente existente sobre os processos que estão envolvidos na leitura e na escrita, e de como eles se desenvolvem desde as etapas mais precoces, ao nível do pré-escolar e ao longo da aprendizagem do primeiro ciclo, e que aparecem praticamente ausentes na maioria das unidades curriculares. Um outro aspecto que aparece sistematicamente ausente tem a ver com as especificidades que derivam da aprendizagem num sistema de escrita alfabético, que desafios é que a aprendizagem num sistema de escrita alfabético coloca a uma criança quando ela está a aprender a ler e escrever, e com as características do código. Nós sabemos, por exemplo, que é muito mais fácil aprender a ler e escrever em espanhol do que aprender a ler e escrever em português. E que aprender a ler e escrever em português e francês é muito mais fácil do que aprender a ler e escrever em inglês. O código ortográfico do inglês é muito mais complexo, tem muito mais irregularidades do que tem o do português. E é fundamental o professor saber as características da sua língua, as características do seu código,
para conseguir identificar, no momento em que está a ensinar à criança, conseguir escolher os exemplos corretos, as palavras corretas, o que é que tem sido dito de forma explícita e não ficar à espera que a criança deduza por si. Tem que ter esse conhecimento para ser capaz de olhar para os erros que as crianças dão e perceber porque é que ela está a dar aquele erro. Os erros das crianças não são ao acaso, tá? Não são, na maioria das vezes não são coisas que a criança diz ao acaso. Eles refletem, muito provavelmente, um determinado tipo de raciocínio de pressuposto que a criança está a fazer naquele momento. E, portanto, termos este conhecimento de quais são os pontos de dificuldade e como é que elas se refletem no desempenho da criança é absolutamente fundamental. É fundamental introduzirmos nos nossos programas de estudos a abordagem às dificuldades. Basta vocês lembrarem-se por onde eu comecei a minha apresentação. 20% dos jovens e das crianças portuguesas têm dificuldades na leitura e na escrita. Portanto, um curso onde essas dificuldades não são apresentadas, não são abordadas, está obviamente a limitar a vossa preparação futura para poderem lidar com elas em sala de aula. Certo? 20% dos meninos que vocês vão ter à frente vão ter dificuldades, por razões várias. Certo? Um outro aspecto que é fundamental, muita da literatura, como eu vos disse, da bibliografia de suporte a estas cadeiras é, e reconheço que essa seja a nossa principal limitação, e aqui coloco-me do lado dos meus colegas, que é, por muitas vezes, incapacidade dos alunos de lerem e de estudarem em língua inglesa, com suporte em língua inglesa. Isso limita muito aquilo que está a ser produzido do ponto de vista de investigação científica noutros países. Ensinar a ler e a escrever em português tem muito de comum a ensinar a ler e escrever em qualquer outro sistema de escrita alfabético. E, portanto, nós podemos aprender imenso com a investigação que está a ser feita lá fora e aprender imenso com a investigação, quer na área da psicolinguística, na área da educação, das pedagogias, das neurociências, para depois, quando formos professores nas nossas salas de aula, podermos ser eficazes na maneira como estamos a ensinar. Ensinar a ler e a escrever em português não é uma particularidade de Portugal. Nós ensinamos a ler e a escrever em todo o mundo. E, portanto, podemos e devemos aprender com a investigação que está a ser produzida. Mas essa investigação, muitas vezes, é uma investigação comparativa que nos permite perceber as diferenças entre línguas e entre códigos que vão, obviamente, colocar desafios distintos ao aprendiz. E, portanto, é fundamental vocês terem contacto com essa literatura internacional. É fundamental, e aqui um repto muito mais para nós, colegas entre instituições, se calhar pensarmos, como já se faz noutras áreas disciplinares, e eu fiquei muitíssimo satisfeita com a enorme adesão das instituições que colaboraram neste estudo, e que tão genuinamente, nós tínhamos entrevistas, quase todas as entrevistas dos estudos de caso estavam programadas para serem entrevistas de 20 minutos. Acho que não houve nenhuma que demorasse menos do que uma hora, porque foi extremamente interessante debater estes vários aspectos com os colegas, e uma das coisas que emergiu como central é, se calhar temos que dar este salto, como já foi feito noutras áreas disciplinares, por exemplo, nas ciências da saúde, na área da medicina, na área da economia, em algumas engenharias, que é definir qual é o core central de conhecimentos e de competências pedagógicas que um professor que vai ensinar a ler e a escrever tem que ter. Ou seja, nenhum aluno, vou fazer esta analogia, nenhum aluno de medicina sai licenciado em medicina sem ter passado pelo serviço A, B, C, sem ter aprendido esta ou aquela especialidade. Não faz sentido que nas nossas áreas de formação esse conhecimento central para se ensinar a ler e a escrever bem não esteja bem definido. Não é uma idiosincrasia do nosso país, assiste-se a isto em muitos países, é um processo que tem sido lento de fazer, mas que se calhar é central começarmos a discutir entre nós pares quais são os conhecimentos que nós vamos encontrando na literatura, que os professores dominam e que têm um impacto importante na sua eficácia para ensinar a ler e escrever, para que esses conhecimentos e essas competências estejam vertidos nos planos de estudos e nas várias unidades curriculares. E relacionado com isto, não só os conhecimentos e competências, mas as experiências de prática pedagógica. Fazendo novamente a analogia com os estudantes de medicina. Todos os estudantes de medicina, a partir do 3º ano, estão a ir para os hospitais. Estão lá a observar doentes, a ver colegas já formados,
a tratarem doentes, a fazerem diagnósticos, a fazerem tratamentos. Portanto, há todo um conjunto de experiências que estão bem identificados como sendo centrais para uma formação inicial. Também aqui deveria ser central nós fazermos isto. Quando eu há pouco vos disse que quase toda aquela informação que aparece nas fichas de unidades curriculares é omissa ou genérica numa série de componentes, qual é a razão para tal acontecer? E isto é um problema que nós, instituições, temos que pensar como é que é resolúvel, certamente. Tem a ver com os locais de estágio. Muitas vezes aquilo que acontece com essas instituições é os alunos chegam ao último ano de mestrado, são colocados num local de estágio e acompanham uma turma de um determinado ano. Qual é a limitação que isto tem? Imaginem que vocês no vosso último ano são colocados com uma turma de 4 anos de escolaridade e que ao longo do vosso percurso vocês nunca tiveram períodos de observação e de planificação de uma lição para um primeiro, para um segundo, para um terceiro. É completamente diferente. Uma das coisas que foi relatadas pela grande maioria das instituições é que há muita dificuldade em colocar alunos, e isto não advém das instituições de ensino superior, advém das próprias escolas, em turmas de primeiro ano. Ora, isto é um processo que é fundamental ser feito, negociado com as várias instituições, com as escolas que preparam os futuros professores, porque os futuros professores têm que ser preparados para ensinar desde o início a ler e a escrever. Não podemos esperar que é no momento em que são lançados ao mercado de trabalho que vão, já sem retaguarda nenhuma de parte das instituições que os formaram, ensinar pela primeira vez uma criança desde o início a ler e a escrever. E isso é fundamental que ocorra. Essa é a razão pela qual muitos dos cursos estão muito limitados naquela descrição genérica, fica genérica nas fichas porque estão dependentes dos locais de estágio. Quais são as soluções que eu tenho encontrado, a partir daquilo que encontrei daqui, que tenho ido à procura de que, bom, isto não somos o único país do mundo a enfrentar este problema da formação em massa de professores e de procurar escolas e de procurar professores cooperantes. A solução que tem sido encontrada em vários países, há duas soluções. Uma é, ao longo dos programas de formação, serem incluídas em várias cadeiras momentos de estágio, tal e qual como acontece, por exemplo, na área da medicina. Portanto, não deixarmos tudo para o último ano. E ao longo do percurso de formação, os alunos têm, numa determinada cadeira, têm contacto ou têm um período num determinado semestre, contacto com o primeiro ano, e observam e praticam as didáticas com o professor de didáticas, o ensino da leitura e da escrita no primeiro ano, com o segundo noutra cadeira, com o terceiro noutra cadeira, com o quarto noutra cadeira. Esta é uma solução possível. Uma outra solução, essa um pouco mais difícil certamente do ponto de vista estrutural de resolver, mas que eu acredito que seja execuível, que tem sido discutida em outros países, nomeadamente no Reino Unido, a ideia de se escolherem escolas à semelhança de como nós temos, desculpem ser para a analogia, mas é das áreas que nesta área está, em termos de formação superior, está mais sólida que a área da medicina, temos uma espécie de, como temos hospitais universitários, escolas universitárias. Escolas onde os tutores são pessoas com um alto nível de formação, muito capazes e que são consideradas excelentes para fazer essa formação dos futuros professores. E, portanto, isso implica, da parte das instituições, fazer um trabalho muito articulado com as escolas, na preparação desses professores, na ajudar a formação contínua desses professores e depois, eventualmente, se calhar, em vez de se ter uma dispersão dos alunos por diferentes locais de estágio, haver, se calhar, uma concentração em determinadas escolas que nós sabemos que são boas. Na área da medicina, nem todos os hospitais reúnem condições para serem hospitais universitários, certo? E pronto, e terminei aqui as minhas sugestões, já vou longa. Estou disponível para questões que queiram colocar. Eu ia pedir se havia perguntas, sabem que é tocar alguma questão. Muito obrigada, Isabel. Já tinha ouvido parte das coisas, mas acho fundamentais, daí o meu ponto de pena, não está em presentes mais colegas e considero que eram muito necessários ouvir este estudo. Diz-me o quê? Não sei. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado, eu próprio vou passar, quero saber quanto é que... E da parte da equipa nós estamos inteiramente disponíveis para dialogar, para conversar, para debater tal e qual como aconteceu na fase do estudo. Não sei se alguma...
algumas colegas têm algum mais, por favor. Sendo eu da matemática e da didática, na verdade da didática da matemática, não deixo de... Eu gosto sempre dos estudos macro para nos alertarem, mas também gosto sempre de fazer a ressalva quando falo com os meus alunos sobre as particularidades dos países, e aqui lembrei-me da distância entre o fonema e o grafema que existem nos diferentes países. Estou-me a lembrar particularmente da Finlândia, que é sempre que está no topo da lista, e lembrar-me que a língua é uma língua colada do ponto de vista de fonema e grafema, e portanto é uma língua oral, mas passada à escrita, portanto a distância é nula, e claro que é muito mais fácil aprender finlandês, ainda que seja invisível para nós, mais fácil aprender finlandês que português. E não é por acaso que mesmo os nossos vizinhos, que são tão próximos do ponto de vista da língua, tenham tanta dificuldade em aprender português, porque nós temos de facto muitos sons, e alguns deles muito difíceis, e por isso eu imagino, não sou especialista na área, que a consciência fonológica no português seja um desafio maior do que noutras línguas, não sei, não faço ideia. E essa pergunta. Outra que eu achei muito interessante nos dados internacionais é a evolução portuguesa, quando cruzada com a redução do abandono escolar, sabendo nós que temos muito mais todos na escola, estes resultados não são bons, são ótimos. Nós temos que nos lembrar que temos todas as crianças hoje na escola, coisa que há 20 anos não tínhamos, e portanto, se aqueles resultados nos preocupam, devem-nos sempre preocupar até termos a excelência, eu acho que os nossos resultados em termos de OCDE até são muito, muito interessantes. Primeiro, que estamos a inverter relativamente à evolução do OCDE. Segundo, temos um sistema que tem todos os alunos hoje, não é? E, portanto, até fiquei surpreendida pela positiva com os resultados. Imaginaria eu que estaríamos mais aquém, tendo em conta as dificuldades da própria língua. E é um comentário que tenho a fazer, porque na verdade não é a minha área e não vou meter a força a iniciar a alheia. Muito obrigada, porque foi um abrir olhos para... Na matemática, felizmente nós temos uma comunidade na didática muito próxima, discutimos muitas questões do ensino e da aprendizagem e da formação, e portanto eu estou convencida que encontraria maior homogeneidade e uma discussão já mais alargada sobre aquilo que é suposto aprender e ensinar matemática na formação inicial de professores superiores da educação das quais ciclo. Portanto, e sim, os encontros locais têm sido muito importantes para nós discutirmos o que é importante desenvolver nos nossos professores. Tenho a dizer que esse é um estudo que já foi lançado como RIC no Conselho Consultivo do EduLog. A partir deste, temos que estender isto às outras áreas. Eu confesso que, não sendo a matemática, não me sinto à vontade. Adoraria, se quiser, um dia podemos falar em constituir uma equipa e pensar em pessoas para fazer esse estudo para Portugal. Que seria extremamente interessante ver como é que está a ser feita também a formação na matemática, e obviamente depois noutras áreas, mas sim. Quanto às características da língua propriamente dita, aquilo que nós sabemos é que, de facto, a transparência do código ortográfico tem influência no ritmo de aprendizagem. O facto dos finlandeses terem um sistema transparente, tal e qual como acontece para o alemão, para o espanhol, para o italiano, torna a aprendizagem inicial mais fácil. Mas não significa, obviamente, depois temos uma série de outras variáveis em termos de sistema educativo e de formação de professores, etc., que também têm o seu impacto. Não é? Portanto, a supremacia dos finlandeses no PISA não se deve apenas à facilidade da língua, porque eles têm melhores desempenhos não só na literacia e na leitura, como também na literacia em ciências e na literacia em matemática, portanto é um sistema altamente eficiente. Nas questões com língua, é não apenas o conhecimento, o domínio por parte do professor dos aspectos da língua, que é absolutamente central. O professor tem que saber quais são as variações, os contrastes fonéticos que existem, que muitas vezes induzem a dúvidas, a erros, mas também tem que saber as características do código, efetivamente, e perceber até que ponto é que, por exemplo, nós na leitura em português é muito mais fácil do que a escrita, temos muito mais consistência no sentido de transformar um grafema num fonema do que no contrário. E, portanto, se o professor souber onde é que estão as dificuldades, ele pode perfeitamente, foi isso que nós fizemos há pouco quando
a Cristina fez a minha apresentação e falou dos estudos que fizemos para o Brasil. Uma das coisas que nós fizemos foi precisamente um programa de alfabetização, onde tivemos em consideração essas características do código para introduzir as correspondências grafema-fonema de forma muito gradual para as crianças, pelo mais simples, e depois, à medida que elas vão dominando aquelas que são simples, que são consistentes, então começar a introduzir aquelas que dependem de regras contextuais, posicionais, e só por fim as mais irregulares. E a produção dos devidos suportes pedagógicos, a escolha de palavras, de frases, de textos, etc., para apoiar essa etapa inicial. Aquilo que a investigação sobre a formação de professores nos tem mostrado é que quando os professores dominam bem estas características do código, ensinam-nos muito melhor. Portanto, o ensino da leitura é muito mais eficaz. Estão atentos a esses aspectos no momento em que eles vão explicar, no momento em que escolhem os materiais didáticos e, portanto, o ensino torna-se, obviamente, mais eficaz. Quanto aos resultados do PISA, eu percebo que há uma evolução, mas eu continuo a ficar muitíssimo preocupada quando penso que é 1/5 dos nossos desculpa a expressão, é 1/5 dos nossos alunos. E há outro efeito, eu confesso que aí não estou tão por dentro. Efetivamente tivemos uma redução do abandono escolar, mas também tivemos uma outra coisa que tem um efeito massivo e que está muito bem demonstrado, que é o efeito sociocultural da família. E, portanto, da mesma maneira que nós dimos esse abandono escolar e esta progressão na leitura, também estão muito alavancados na progressão da escolaridade dos pais. E eu, exatamente o que acontece na Finlândia. Exatamente. A Finlândia tem os resultados que tem, porque tem o contexto social que tem também. Exatamente, eles são muito mais homogéneos, porque, e sendo a sociedade muito mais homogénea, não há essas disparidades. Aliás, a explicação hoje na Finlândia, bem, quando lá estive em 2015, sobre alguma das descidas deles, tinha a ver com alterações do contexto socioeconómico e da própria multiculturalidade que estava a começar a ficar mais evidente e que eles tentavam, entre outras variáveis, explicar com essa mudança contextual. Mas, eu acho que, tendo em conta que temos hoje todos, quer dizer que os que vieram agora para o sistema, são exatamente aqueles que têm os contextos mais desfavorecidos e que há uma população maior com esse. Portanto, eu diria, isto deve ser porque eu sou uma otimista por natureza, são preocupantes os resultados de facto, não tive a preocupação, até porque nós devemos trabalhar. Preocupação no sentido do desafio que temos que enfrentar pela frente. Agora, nós temos que ter consciência que fizemos uma evolução brutal nos últimos 40 anos. Sim, e não entrar em estados nem de depressão, nem de apoteose relativamente aos resultados. É interessante ver a evolução, mais ainda sabendo que hoje temos todos, e esses todos que entraram não são propriamente os das famílias que ajudam, não é? São das famílias que não conseguem ajudar. Portanto, sim, temos cerca de... Isso é muito interessante. Não me deixa de preocupar os 20%. Não é? Eu acho que... Isto sempre em defesa dos professores, que fazem um ótimo trabalho. Não, com certeza, mas eu acho que preocupar, no sentido, quando falo destes 20%, não é uma questão de negar a evolução que fizemos, não é? É pensar no desafio que nós temos pela frente. Eu acho que se levanta aqui, desculpa acrescentar aqui uma coisa que não foi dita, que é, se nós nos últimos anos não temos tido muita absorção destes alunos no sistema, porque houve uma paragem de acolhimento de novos profissionais, a partir desde ontem, que estes profissionais que estão a ser formados agora têm imediatamente ingresso no sistema. E, portanto, passou a ser urgente ter uma boa formação, porque eles vão já amanhã para a sala de aula, não é? Eu não Está a perceber o que eu quero dizer? Estou. É porque nós tivemos aqui um período em que, eu, por exemplo, quando fiz o meu estudo de doutoramento, eu estudei sobre a formação inicial de professores, no fim da formação, exatamente, e os professores que eu acompanhei, nenhum trabalhou porque não era acolhido no sistema. Hoje não, este tem que pensar que amanhã vai dar aulas. E, portanto, isto torna-se muito urgente nós pensarmos, porque isto vai ter impacto imediato no sistema. Aliás, a razão dos mais velhos para fazerem transição geracional. A razão que levou a este estudo foi precisamente essa. Ou seja, estamos num período em que, a breve trecho, vamos ter uma saída de quase 50% do corpo docente ao nível nacional,
não é? Com mais expressão em determinadas disciplinas, em determinados níveis de escolaridade, mas vamos ter, aliás, este ano batemos o recorde de reformas do corpo docente e nos próximos anos isso vai continuar a acontecer. E, portanto, quase como dizem muito bem, todos estes alunos vão entrar. Um segundo aspecto também preocupante, que também motivou, é que muitos dos alunos que se estão a inscrever nos cursos de formação de professores são alunos com médias, medianas ou baixas e que têm eles próprios lacunas que têm que ser superadas para virem a ser bons professores. É importante nós termos noção disto, quer dizer, isto não é nenhuma crítica. É muito bom, eu fico muito feliz quando tenho uma turma de futuros professores. É uma carreira, é uma profissão que é uma verdadeira missão, uma missão extremamente nova, quando olhamos para os países como a Finlândia, como a Alemanha, em que é das carreiras altamente valorizadas do ponto de vista social, muito bem remuneradas, muito bem reconhecidas socialmente, o que não está a acontecer há muitos anos cá em Portugal, mas que merecia todo esse reconhecimento, porque efetivamente é a profissão que tem mais impacto na nossa sociedade vindoura. Está visto no PISA? É a profissão com maior impacto. Nós temos que acabar às 6 horas. Ai, sim, desculpem. Só mais uma pergunta. Eu queria agradecer esta conversa, várias reuniões, porque é um assunto que me interessa muito. E Magda está lá atrás. Olá! Olá! Chega mais aqui para a frente para vermos melhor. Porque interessa imenso, porque é uma das coisas que acho que há lacunas muito grandes aqui neste campo e abriu-me muitos horizontes para o estudo que eu vou fazer. Vou iniciar um estudo de didática precisamente, porque vejo enormes lacunas e muitas delas foram aqui apontadas. Alunos que saem, eu trabalhei precisamente na didática específica do português e aquilo que sentia era um lado teórico, tal dos programas pouco específicos às vezes, não é? E o saber fazer, como é que se faz? Como é que se faz? Há métodos para fazer, há possibilidades de aprender isso. Isso nem sempre se concretiza. E gostava de deixar aqui um pedido que era manter contacto Claro que sim. consigo com este estudo, porque me parece que vai abrir caminhos muito interessantes para este meu doutoramento que estou a fazer agora na Nova e na ABEM. Bem neste sentido da didática. Claro que sim. Obrigada. Claro que sim. Obrigada eu. Obrigada eu. Eu só queria em relação, eu partilho profundamente a preocupação em relação aos 20%. E é certo que é de valorizar a inclusão, mas 20% quer dizer que provavelmente 1 em cada 5 alunos se aproxima do analfabetismo funcional. E isso é inadmissível. É inadmissível. Portanto, não há valorização do progresso que está porque estamos para o futuro progresso desses meninos. Eu fiz o cálculo, o exercício no outro dia, de pegar no número de alunos que estavam no 9º ano em 2018. Os milhares de alunos que estavam, o que é que esses 20% representavam? São muitos milhares. São muitos milhares. E olhando para estes dados de que não há progressão depois para a idade adulta, não há melhorias, são dados de 20 países a mostrar isto. Em alguns países altamente, muitíssimo bem desenvolvidos, com sistemas educativos muito fortes, com uma forte tradição na área da educação e da formação de adultos, como é o caso da Dinamarca, e, no entanto, quem era fraco na leitura vai continuar fraco na leitura. Todas as consequências sociais. Portanto, estamos aqui alunos, os alunos têm que ter consciência, alguns já ouviram neste conversa, têm que ter consciência da responsabilidade que é a sua futura profissão, independentemente do facto de serem mais ou menos valorizados, infelizmente, pelo sistema social. Infelizmente. Porque essa é uma luta que também temos que ter. Pronto. Temos que ter uma luta interna em termos do grupo de docentes, da formação, do projeto educativo, que de facto
se una em torno desta reflexão, se une em torno do que este estudo nos trouxe, daquilo que aqui partilhámos hoje, e que de facto procure entre si o melhor que tem para poder ir ao encontro das fragilidades que aqui foram apontadas e tomá-las como reflexão para si. E Como desafio. como desafio. E nos nossos cursos, como é que estamos a fazer? Como é que de facto estamos a conseguir convosco alunos estudantes, porque de facto isto é muito importante que seja um diálogo também vivo. E sentirmos todos no caminho, nós estamos a aprender, aprendemos convosco, vocês aprendem connosco e naturalmente, quando há alguma fragilidade que é detectada, pensarmos como é que a podemos colmatar. E que também na relação com as instituições cobrantes, com tudo aquilo que é Este estudo, esta conferência seria muito interessante passar numa futura reunião com as instituições concorrentes, porque nós está gravado, eu, por exemplo, vou passá-la no mestrado, não tenho aqui os alunos de mestrado, porque a esta hora, mas vou passá-la no mestrado, só que eu dou o pré-escolar, fico ali no pré-escolar. Vamos ter cá no dia 24 de janeiro uma professora que nos vai falar sobre a educação, neste caso de infância, dos primeiros anos na Finlândia. Com certeza que também vamos falar sobre os desafios da transição. Isto vai ser muito interessante unirmos estes dois pensamentos, estudos. E depois este desafio que nos lançou, definir os conhecimentos e competências que os futuros professores devem adquirir e demonstrar. O core central. Mas nós temos que pensar sobre isto. Nós temos na licenciatura em Educação Básica 10% de créditos para a iniciação à prática profissional. É muito pouco. Exatamente. Muito pouco. Nós estamos a falar de um número de horas muito reduzido para os estágios. Portanto, o que é que fazemos com esses estágios? Não é nosso, não. É um problema legislado da Isso aí é da lei. E depois temos outras questões. Mas não apenas. Mas também é da escolha que se Eu aqui não tive tempo de apresentar esses dados todos, mas nós nem sempre, quando olhámos para qual era o peso que estas cadeiras tinham naquilo que a lei previa, há determinadas áreas que não estão completas. E encontramos muitas cadeiras de outras áreas. É muito difícil, parece que nós estamos sempre a puxar um bocadinho as coisas ao nosso lado, à nossa área de especialidade, e dizer que na nossa área é mais importante. É altamente falacioso fazer isto, é horrível. Mas para isso é que eu acho que é importante nós discutirmos quais são os conhecimentos, as competências que os futuros professores têm que ter, impreterivelmente têm que ter para ir para... Porque há muitas outras áreas disciplinares que eventualmente podem ser extremamente enriquecedoras, funcionam como uma bagagem fantástica para um futuro professor, mas que não o habilitam necessariamente do ponto de vista profissional, para o exercício, para aquilo que ele vai ter que fazer pela frente. Dentro da competência técnica e depois, claro, a pedagógica, a relacional, a colaborativa, tudo tem que estar, mas a competência técnica Mas a competência técnica tem que lá estar. E a competência técnica tem que lá estar e fundamentada cientificamente. Exatamente. E quando a questionamos é bom sinal também, porque é sinal que pensamos sobre ela o suficiente para ter elementos para podermos questionar. O pior de tudo é não problematizar. Exatamente. Isso é quando não problematizamos, há qualquer coisa que não morre. Este trabalho seguiu um trabalho que foi feito, inspirámos nisso, um trabalho feito por uma organização da sociedade civil norte-americana, é o National Council on Teacher Quality, que começou a fazer isto há mais de 10 anos atrás, produz relatórios, analisa os cursos a cada 3 anos, analisa 1.200 cursos de todos os Estados Unidos e que a partir da divulgação pública desses resultados tem tido uma melhoria muito substantiva na qualidade dos cursos. E eu acho que é por aí, não é? Acho que é discutirmos, é expormos, é pensarmos o que é fundamental, o que é que lá deve estar, o que é essencial que lá esteja. E, por exemplo, nas fichas das unidades curriculares, no estudo que nós vamos publicar, isto vai estar agora publicado pelo Legal Organ, o relatório final, e nós nos anexos incluímos 2 exemplos que são dados pelo National Council on Teacher Quality do que é uma excelente ficha de unidade curricular sobre um determinado tema. O que é que ela especifica? Há lá, os alunos aprendem isto, aprendem aquilo, treinam isto, treinam aquilo. Na avaliação, o relatório deve estar para sair, eu julgo que no próximo mês já passou todas as etapas da pesquisa. Sim, senhor. Então vamos agradecer muito Obrigada. mesmo na nossa Obrigada hora. pela vossa atenção. Obrigada. Obrigada.